Amém. E aí, pessoal? Boa noite. Pai, amigo. Aniversário, velho, de 1 ano. Dá pra ser melhor, não dá não? Boa noite. Olha aí, tem gente que vem diretamente da Pacatuba pra cá. Eu não vou falar que é o Hermes, mas realmente é um momento muito feliz pra gente como igreja. Deus realmente é um Deus de surpresas, que vem acrescentando, que vem moldando a gente de uma maneira extraordinária, de uma maneira realmente que a gente não tem palavras para falar. E o que a gente vai falar hoje já foi explanado uma introdução, né, com relação ao FP, é a importância da teologia bíblica. E o que a gente vai tentar falar a respeito sobre isso, vamos começar pelo início, vamos devagarzinho. Quantos aqui já ouviram a expressão teologia bíblica? Levanta a mão, por gentileza. Teologia bíblica. Teologia bíblica, muitas das vezes o pessoal, uma teologia bíblica é somente uma teologia contrária a uma teologia herética. Não é, mas é muito raso somente essa explicação. A gente tem que ir mais fundo com relação a isso. A gente tem que partir exatamente, definir os termos, para a gente entender o que seria exatamente teologia bíblica. E para começar, eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia em Neemias capítulo 8, do verso 1 até o verso 12. Neemias, depois de Esdras, capítulo 8, verso 1 até o 12. Tenha paciência, se você conseguir encontrar, Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. Vamos começar a leitura. Vem falando assim, ó. Neemias capítulo 8, verso 1. Então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça, diante da porta das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens, de mulheres e de todos que podiam entender, e a leu em voz alta, da frente para a praça, diante da porta das águas, desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre um estrado de madeira que havia sido feito para esse fim. E estavam em pé junto com ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maseias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Então, desde um lugar mais alto, Esdras abriu o livro e todo o povo conseguia vê-lo. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu: Amém, Amém. E eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabateia, Odias, Maseias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã e Pelaías explicavam a lei ao povo, e o povo permanecia em pé no seu lugar. Desse modo, leram no livro da lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. Então Neemias, o governador, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram ao povo: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não vos lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E ele lhes disse ainda: Ide, comei e bebei do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é consagrado ao nosso Deus.
Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo: acalmai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si e para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhe haviam sido explicadas. Bom, a gente deixa essa Bíblia aberta antes de a gente realmente desfrutar dessa preciosidade que aconteceu aqui no livro de Neemias, nesse capítulo. A gente vai voltar exatamente no que a gente tinha começado. Muitos aqui já ouviram falar a respeito sobre a teologia bíblica e muitas das vezes não sabem o real sentido do que realmente é e o que seria. A gente tem que partir exatamente do começo. O que é teologia? Teologia é exatamente o estudo da pessoa e a obra de Deus em seus relacionamentos com o homem. A gente está fazendo toda quinta-feira, tem um tempo muito massa aqui de estudo, que é o discipulado, que a gente utiliza o catecismo da Nova Cidade, Tim Keller, e aí a gente vai demonstrando e vai comprovando exatamente como Deus se revela, de uma maneira geral e de uma maneira especial. E é interessante a gente entender esses relacionamentos no qual Deus ele se auto-manifesta, para o pessoal entender, para o pessoal ter esse propósito de relacionamento redentivo, para a gente ir mais a fundo. A teologia, para ficar mais didático, ela se ramifica. Ela se ramifica como assim? Tem a teologia sistemática. O que seria a teologia sistemática? A teologia sistemática ela vai sistematizar, ela vai esquematizar. A maioria das teologias sistemáticas envolve 10 doutrinas: criação, redenção, doutrina da pessoa, doutrina da obra e da pessoa de Jesus Cristo, a doutrina das últimas coisas, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina do pecado. E aí ele vai pegando os blocos. Bloco 1, doutrina da criação. Mas ele vai pegando os versículos de toda a Bíblia exatamente para comprovar essa doutrina. A teologia histórica, que é outro ramo. A teologia histórica ela vai abranger exatamente uma visão sobre os pais da igreja, a história dos pais da igreja, a história dos reformadores, a história do pós-modernismo, como é que funciona. Então isso vai ser a teologia histórica. Tem a teologia prática. A teologia prática qual seria? A teologia prática é de aconselhamento. A teologia pastoral, que você vai examinar o texto e vai automaticamente aplicar na vida. E existe essa também que a gente vai falar sobre hoje, a teologia bíblica. Eu acho massa a gente dar a definição de algumas, porque fica até melhor para você comparar e identificar. Porque a teologia bíblica, por mais que a gente tente explicar, às vezes pode não sair de uma maneira eficaz e pode causar dúvida. Mas quando a gente pegou sistemática, histórica, a prática, e a gente vai comparar com a bíblica, a gente vai ver que a bíblica é a base no qual se relaciona com todos. Qual é a bíblica? A bíblica exatamente descreve e se contém na Bíblia. É aquele temazinho no qual a gente já falou no começo, é contrário à doutrina, a uma teologia herética. Não é bem isso, mas a teologia bíblica ela se resume e se descreve somente nos 1500 anos, nas Sagradas Escrituras. É somente isso. A gente tem que entender a teologia bíblica, porque a partir do momento que a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai ver que a teologia bíblica ela possui um relacionamento com a teologia sistemática sobre a doutrina do pecado, sobre a doutrina da redenção, tudo isso. Ela vai se relacionar com a doutrina histórica, porque ela vai servir de base. Mas para ficar mais cravada, a doutrina bíblica, a teologia bíblica, ela é semelhante a como se fosse uma construção de um prédio. A gente tem que imaginar aí, vamos imaginar um prédio de 3 andares. A teologia bíblica é esse prédio de 3 andares, onde que possui apenas um elevador. Esse elevador, ele vai ligar os 3 andares. Ao mesmo tempo? Não. Ele vai para o térreo, primeiro, segundo e terceiro. É exatamente esse elevador que a teologia bíblica vai. A teologia bíblica ela vai implementar exatamente a questão do enredo na Bíblia. Qual é o tema central da Bíblia? O que a Bíblia quer falar a respeito sobre isso? Tem um livro que eu estou lendo que é O Plano da Promessa de Deus.
do Walter Kaiser, que ele vai falando exatamente que o tema central, o enredo central da Bíblia é exatamente o plano da promessa de Deus, um plano da promessa redentiva. E aí ele vai colocando, para a gente exemplificar e para ficar mais claro, eu gostaria que vocês só observassem com relação a isso, para a gente tentar entender o que seria uma teologia bíblica do Antigo e do Novo Testamento junto, porque existe teologia bíblica de acordo com os ensinos de Paulo, teologia bíblica paulina, teologia bíblica com os ensinos de Jesus Cristo, dos apóstolos, mas do Novo e do Antigo Testamento vem da seguinte maneira, isso aqui eu gosto de chamar de panorâmica, de acordo com Walter Kaiser, panorâmica da teologia bíblica. Começa logo em Gênesis, que é exatamente quando Eva ela cai, ela peca, e aí tem uma sentença de juízo, mas ao mesmo tempo tem uma promessa. E lá em Gênesis 3,15 vem falando assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O plano da promessa começa logo com uma descendência, com uma semente. Ela vai se auto-revelando, é exatamente a questão do elevador. O elevador ele começou agora aqui pelo térreo, ele parou aqui no térreo e a gente descobriu, a gente tem que se preocupar somente com isso, com a descendência. A segunda, Êxodo 29, ou Gênesis 17:7, que é exatamente outra característica. A primeira é referente à descendência, a segunda característica, o primeiro andar, vamos dizer assim, desse prédio, vem falando assim, Gênesis 17:7, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Aqui Deus está falando e ministrando a respeito sobre Abraão, e ele está falando um povo específico. A gente percebeu que vai vir um descendente, e depois disso vai ter um povo, e aí vai só subindo. A teologia bíblica ela não se preocupa com o que vai acontecer lá no final. A gente vai aos poucos, examinando o texto, examinando o contexto, fazendo uma exegese para que realmente entendemos, para que nós venhamos entender o que o texto, qual é o real sentido do autor, o porquê ele escreveu aquilo. A gente avançando mais um pouco, temos a descendência e o propósito. Levíticos, Êxodo 29:45 vem falando: e habitarei no meio dos filhos de Israel e lhes serei o seu Deus. Esse é o propósito, descendência, povo e propósito. O propósito de uma maneira mais clara, mais evidente. Levítico 26:12: e andarei no meio de vós e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Propósito mais nítido. Deus ele estabeleceria que seria um herdeiro de Eva, uma semente, um descendente. Ele estabeleceu um povo com Abraão. Depois ele fez com que esse propósito, qual é o propósito? Deus ele iria caminhar, assim como aconteceu no Éden. Deus ao entardecer caminhava ali, trocava ideia com Adão, com Eva, e esse é o propósito de Deus no final. E aí ele apresenta exatamente qual é o plano da promessa de Deus, qual é a apresentação. A gente só está vendo sombras, que vai vir um descendente, beleza, mas é sombra. Mas que vai ter um povo, beleza, mas é sombra. Aí o propósito realmente é sombra. Qual a apresentação do plano da promessa? Em Mateus 1, capítulo 1, verso 21 e 23, ele fala assim: e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Essa é a apresentação: um herdeiro, um povo e o propósito relacional, um propósito redentivo. Mas é a consumação do plano da promessa? Não. A consumação a gente vai ver exatamente em Apocalipse 21, capítulo 21, verso 1 e 3. Vem falando assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu,
adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Essa é uma teologia bíblica de Walter Kaiser, e que eu expus exatamente para a gente ter uma noção do que seria essa teologia bíblica. De acordo com a pós-modernidade, uma das coisas que infelizmente vem dificultando é a interpretação. Hoje em dia, o que mais evidencia é o relativismo. Tudo, em todas as esferas. Nas esferas, qualquer coisa a gente vai questionar, vamos definir os termos, aí a pessoa vai logo assim, não, aí é no seu ponto de vista, né? Aí, não, mas tanto faz. E a gente tem essa falha na definição, na interpretação do texto. Um dos textos que mais me lembra nessa falha de interpretação, não tenho certeza, todo mundo viu esse exemplo que eu vou dar. Quantos aqui já viram um exemplo que o cara pega, vai vender um bolo? Um exemplo, eu sou o Anderson, o Anderson vai vender o bolo, eu vou vender o bolo hoje na faculdade de R$7, lá na praça, e vai ter refrigerante, e aí tem os comentários embaixo. Quanto é que vai estar o bolo? Tu vai vender aonde? Tu vai ser de quanto? Vai ter refrigerante? O texto já estava falando, o texto já estava dizendo. Muitas das vezes a falta de interpretação acontece isso. E é exatamente a teologia bíblica, ela é importante porque ela vai fazer com que a gente entenda o real sentido do autor. A gente não vai para o texto colocando as nossas ideias. A exegese é exatamente isso. É a gente retirar a ideia do texto. Se a gente pegar esses exemplos, o Anderson vendeu bolo de R$3 lá na praça e tal. Onde é que você está vendendo o bolo? Na praça. De quanto? R$3. O que a gente vê e enxerga é exatamente que o pessoal está interpretando a Bíblia de uma maneira equivocada. Não de uma maneira indutiva, não questiona o texto para o texto responder para você, mas coloca ideias no qual não está dizendo. Não está dizendo. A gente está no seminário e acho interessante que lá no seminário o professor ele coloca exatamente isso. Porque quando o pessoal vai ler, e aí tem exatamente a questão, não, mas isso aí é na sua leitura. De acordo com a minha leitura já não é isso que o autor está dizendo. Aí não. Aí o professor ele impôs a teologia do boleto. Você já ouviu a teoria do boleto, aliás. A teoria do boleto vai ficar gravada na memória de vocês. Se vocês lembrar disso, vocês nunca mais vão esquecer. A teoria do boleto é a seguinte: chegou o boleto, a fatura R$150. Se você interpretou que é R$100, se você pagar R$100, no próximo mês o que é que vai acontecer? Os juros vai vir de uma maneira triplicada. E o que é que você vai fazer? Nunca mais vai interpretar errado. A teoria do boleto ela submete exatamente isso. A gente interpretar da maneira no qual o texto é. A teologia bíblica é o quê? É isso. Você olhar o contexto, olhar o texto e perguntar e questionar, fazer uma exegese, fazer exatamente uma hermenêutica de uma maneira que o texto lhe impunha as suas ideias, não a gente impor o texto às suas ideias. Com relação ao texto, para a gente identificar um pouco a respeito sobre quem foi Neemias. Neemias ele era um copeiro de um rei e na Pérsia. Ele pegou e recebeu a visita da família dele, dizendo que Israel tinha sido um período pós-exílio, um período marcante, um período de 70 anos, que Israel ela ficou sob o domínio da Babilônia. E depois desse período vem exatamente as notícias. Neemias ele recebeu a notícia de que a cidade estava devastada, estava tudo queimado, não tinha mais um muro. O muro é exatamente as muralhas, era exatamente a proteção, a contenção. E quando ele recebeu essa notícia, ele, deu um aperto no coração dele, e a primeira coisa que ele fez foi orar. No capítulo 1, ele recebe a notícia, ele jejua e ora, para a gente se situar. No segundo capítulo, ele vai para Jerusalém para construir exatamente os muros, para edificar a cidade.
a tão famosa Jerusalém. E no terceiro, mas quando ele chega no segundo, o que acontece é exatamente uma oposição. Ele chegou na cidade e o pessoal, em vez de tentar ajudar, não, vamos lá, vamos erguer as muralhas, vamos fortalecer aqui a cidade. O pessoal começou a zombar. Eu acho interessante como a maneira como eles zombam, de uma maneira assim: tá doido, tu não vai conseguir isso aí não, mano, sai daí. De uma maneira bem séria: sai daí, abestado, tu não vai conseguir isso aí não, mano, tá doido, tu vem lá da péssima, parece que é doido. E aí o que acontece no terceiro? No terceiro ele começa a reconstrução dos muros, e ele vai colocando as famílias para reconstruir os muros de uma maneira eficiente, eficaz. E aí no quarto capítulo do livro de Neemias, ele tem outra oposição. O pessoal viu que estava crescendo, que as muralhas realmente estavam se fechando. E aí, como é que vai ser? Como é que vai se proceder? E aí vamos botar lenha na fogueira. E aí começava a querer minar o cara. Não, mas mandou uma mensagem para ele lá, disse que não vai conseguir, disse que não vai conseguir. Meu irmão, se você não saber quem você é, isso vai eliminar, porque você vai se apegar àquilo e automaticamente vai aceitar aquilo como verdade. E aí ele pegou, abriu mão disso e continuou. Aí no capítulo 5 o que é que acontece? Tem uma crise social e econômica. O pessoal começa a se debater: poxa, velho, aquela galera ali tá ganhando mais que eu, tá errado isso, eu preciso ganhar o mesmo tanto que ele, a gente está pagando imposto para os nossos irmãos, está errado, a gente pagava imposto para o rei, agora estamos pagando para os nossos irmãos, sangue do nosso sangue, e os caras não têm piedade da gente. E aí ele vai indo, ele consegue contornar com relação a isso, e aí ele vai para o capítulo 6. Capítulo 6 é exatamente a obra concluída, apesar da crescente oposição. No capítulo 7 ele vai encontrar um livro da genealogia de que o pessoal da Babilônia ele tinha sido devolvido, deporto, e aí quando ele chegou, ele pegou e encontrou a genealogia e começou a convocar o pessoal: não, você é daqui, começou a repovoar a cidade. E aí a gente chega exatamente no capítulo 8. Esse capítulo 8 eu acho muito massa. Mas tudo isso a gente tem que se atentar não a Neemias, mas ao agir soberano de Deus, ao agir invisível de Deus. Neemias ele pediu para o rei para ser liberado para construir uma outra cidade, uma cidade que era rival, vamos dizer assim, para que realmente fosse edificada, e o rei concedeu. Mas isso é somente Deus. Isso é somente Deus. Ele deixava bem claro exatamente a soberania de Deus, de uma maneira que o pessoal vai querer te matar, tu recorre ao templo que vai dar tudo certo. Aí ele: não, eu não sou digno de entrar no templo, porque eu sei quem eu sou, deixa como sacerdote, se o pessoal quiser me matar, vai perder tempo, porque eu sei quem realmente cuida de mim. E quando a gente chega no capítulo 8, ele fez os muros, ele edificou a cidade, ele trouxe segurança, mas o que é que o pessoal tinha? Tinha fome da palavra. O pessoal estava morto espiritual. O pessoal tinha passado uma temporada na Babilônia, tinha passado 70 anos, e todos os costumes se perderam. Todos os costumes, uma geração, o pessoal pauta que uma geração vive 40 anos, depois disso já se denomina outra geração. E aí eles vinham cheios de costumes, cheios de manias da Babilônia para cá. E quando ele chega, a gente pode ver no verso 1 e no verso 3, uma coisa que é a primeira característica que a gente vai abordar desse texto, que é exatamente a reforma através da palavra. A reforma através da palavra. Existia uma coisa que era uma forma, foi acabada, e aí obrigatoriamente teve que ter uma reforma através da palavra. No primeiro versículo até o 3, a gente vai ler, vamos abrir a Bíblia lá de novo. Neemias capítulo 8, verso 1 até o verso 3. Vem falando assim, então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça, diante da porta das águas, e pediram a Esdras o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens, de mulheres e de todos que podiam entender.
e a leu em voz alta, de frente para a praça da Porta das Águas, desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo estava atento à leitura da lei. Do verso 1 ao verso 3, a primeira característica desse texto, a primeira riqueza que a gente poderia extrair, é exatamente o anseio que o povo estava pela palavra de Deus. Eles se reuniram, o texto ele não fala aqui, vamos convocar uma assembleia, vamos todo mundo lá chegar que vai dar certo. Não, se reuniram espontaneamente, chegaram lá como um só homem. Eles estavam lá, não, vamos lá pedir para Esdras para ler, porque realmente a gente está cedendo, a gente realmente quer ser quem nós somos. E aí eles fazem uma convocação para Esdras. Não, Esdras, vamos lá, cara, lê lá aquele livro que tu encontrou aí no meio aí, vamos lá ler. E Esdras começou a ler, e é interessante a maneira com qual ele se expressa, que todos eram um. Acho muito massa isso. Somente o livro de Atos vai relatar exatamente isso. Atos capítulo 2 e 4. Um só mente, um só coração, um só entendimento. Esse ser um não era somente, todos pensam igual. Não, eles estão lá pelo mesmo objetivo. É a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui não é porque um louvou bonito, o outro vai ministrar. Não, nós estamos aqui reunidos com a centralidade da fé em Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo. Ser um só homem aqui, um só povo, é esse. O objetivo maior deve estar centrado na pessoa de Jesus Cristo. E o que aconteceu é exatamente isso. Eles estavam na praça e pediram. Olhando esse texto, eu me lembro muito, aqui eu acho que no Brasil eu nunca presenciei, mas eu acho engraçado em filme americano que tem aqueles negocinho de frango, que o cachorro ele fica sentado, e o cachorro ele fica sentado ali olhando, sedento. Poxa, irmão, queria aquele pedaço de frango, e parece um cinema pra gente, né? Aqueles frangos rodando e o cachorro olhando, e ele sedento. Passaram 70 anos depois do período da Babilônia, do período da escravidão, estavam numa sede, numa fome pela presença de Deus, pela palavra de Deus, que eles fizeram isso. Não, vamos todo mundo e convocar Esdras, falar com Neemias, que Neemias era o governador, para que Esdras falasse a respeito sobre a palavra da lei. E a primeira característica é exatamente isso. O verso 1 até o verso 3. Ele vem falando a respeito também que homens e mulheres e todos que entenderam, que pudessem entender. Isso a gente pode entender de uma maneira simples. Homens e mulheres, adolescentes, pré-adolescentes, crianças, algumas que pudessem entender. E ele começou a ler a lei de Moisés. A gente não sabe ao certo qual livro era específico, se era Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números ou Deuteronômio. Mas o importante é que a maneira no qual eles estavam de uma maneira sedenta, eles estavam de uma maneira que eles necessitavam aquilo. Aquilo era exatamente aquela luz no qual eles clamavam tanto em meio ao deserto. Poxa, eu quero aquele farol no meio da tempestade. Era exatamente aquilo que eles se firmaram, se impuseram e ficaram lá. Outra característica, nos versos 4 até o 8, vem falando assim, o escriba Esdras estava em pé sobre o estrado de madeira que havia sido feito para esse fim, e estavam em pé junto com ele à sua direita Matitias, Sema, Anaías, Urias e Uquias e Maaseias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Então, desde um lugar mais alto, Esdras abriu o livro, e todo o povo conseguia vê-lo. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu: Amém, Amém. E eles se inclinaram e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabateia, Odias, Maseias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã,
e Pelaías explicavam a lei ao povo, e o povo permanecia em pé no seu lugar. Desse modo, leram no livro na lei, esclarecendo que liam e explicando seu sentido, para que o povo entendesse a leitura. Poxa, acho pancada, né? Com relação a isso. O que aconteceu no verso 4 até o verso 8, a segunda característica é exatamente expor, explicar e aplicar. O que é que o pessoal estava fazendo com relação à tradução? Como o pessoal tinha passado 70 anos, uma geração já tinha sido embora, tinha uma outra geração que já estava no seu fim, tinha passado 30 anos e eles já estavam, bem dizendo, no seu fim. Tinha pegado os costumes daquela época do pessoal e tinha se adaptado à forma como eles pensavam. E o Antigo Testamento, o Pentateuco, que é os 5 livros escritos por Moisés, ele foi escrito em hebraico. E todo o povo se acostumou com o aramaico. É parecido, mas não é igual. É a mesma coisa que chegar um espanhol aqui. Tem palavras que a gente vai entender, tem palavras que a gente pode compreender, mas se falar um espanhol estilo chileno, que é um negócio mais acelerado, que você... Peraí, calma, não, fala palavra por palavra, vamos soletrar para ver se a gente entende. E o que o pessoal estava fazendo aqui, os levitas, eles estavam traduzindo exatamente do aramaico, do hebraico para o aramaico, para que o pessoal viesse a entender. Expor, explicar e aplicar. Isso é exatamente alguns pontos sobre até a pregação bíblica. A gente tem que expor, explicar o que o texto está dizendo para aquele povo naquela ocasião e aplicar para os dias atuais. E o que eu estou falando aqui é de uma maneira bem simples. O que é que o povo tinha? A gente às vezes acha ruim quando fica no culto, na hora do louvor, até sentado mesmo, na hora da palavra. A gente acha ruim durante 1 hora, no máximo 1h10, escutar um cara falando com uma voz chata que só. A gente fica meio que impaciente. Eu acho interessante no verso 3, que olha a quantidade de tempo que eles ficaram. E leu em voz alta, de frente para a praça, diante da porta das águas, desde o alvorecer até o meio-dia, desde o amanhecer até o meio-dia. Possivelmente seja em torno de 6 horas. Imagine aí, a gente no louvor fica meia hora, a gente já fica com aquele negócio, parece uns velhos mesmo, né? A nossa geração está toda quebrada, aí quer se sentar, ou então quer se encostar na parede, aí abraça o irmão para pegar um apoio. E vai nessa onda, não, meu irmão, tem que descansar a perna, aí dobra uma perna aqui, aí vai para o outro canto. E o pessoal ele passou 6 horas. 6 horas. Possivelmente seja 6 horas. Pode ser mais? Pode. Pode ser menos? Pode. Aqui ele fala somente do alvorecer até o meio-dia. Meu irmão, ouvindo a lei de Moisés, poderia ser exatamente a leitura dos 5 livros, poderia ler somente Levíticos, de como Deus ele é perfeccionista, exatamente. Você tem que ser santo porque eu sou santo. E aí ele vai colocando exatamente todas as características do povo para se distinguir, para se separar, para ser diferente da cultura do mundo, da cultura ao redor. Eles não poderiam fazer aquilo, mas isso seria uma suposição minha com relação ao que Esdras ele estava lendo, o livro da lei de Moisés. E é interessante como hoje foi muito feliz, meu irmão. O pessoal da Grão cantou uma música que realmente eles capricharam com relação a sagrado. É porque o sagrado se tornou hilário. Olha aí como ele vai falando no verso 6. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu: Amém e Amém. Eu não quero ser nenhum tipo de legalista, mas aqui com relação a esse amém, é exatamente uma questão de submissão aquilo. Às vezes a gente fala amém só da boca para fora. Amém, mas amém é assim seja, está feito. Não, realmente concordo com tudo isso, eu assino embaixo. Assim seja. E a gente hoje, a parte de Senhor, amém? Amém.
Aí fica exatamente a questão do sagrado se tornou hilário. Aqui trazia uma pressão tão grande que eles automaticamente eles entenderam a palavra após Esdras expor, explicou, e na aplicação o que acontece? Eles se prostraram e adoraram o Senhor. Amém. Quando a gente fala amém, a gente não quer se prostrar muitas das vezes. A gente fala amém da boca para fora. Assim seja. Aí fica exatamente aquela questão da luta da carne e do espírito. Poxa, eu quero me submeter, mas o orgulho não deixa. E a maior luta é exatamente essa: mortificar o ego. O ego ele vai sempre pedir uma submissão, mas sempre que você sempre vai ser submisso. A pergunta central é a quê? Se vai ser ao Deus ou se vai ser ao seu orgulho. A pergunta sempre vai ser essa: você sempre vai ser submisso. Não tem essa questão de que hoje eu sou livre. Não, você é submisso às suas vontades ou à vontade de Deus, mas que isso vai lhe imputar uma consequência futura. Então, Esdras expôs, explicou e aplicou. E é interessante como a gente está falando a respeito sobre o trabalho da igreja, embora que a igreja não tenha sido constituída, ela tem esse peso com o povo de Israel. O trabalho de Neemias ele foi tão massa porque ele assalariou os cantores, os levitas, ele organizou a questão da segurança nos muros, e com isso o povo ele teve exatamente esse trabalho, esse comodismo de não, agora eu vou traduzir, agora vai dar tudo certo, o pessoal vai entender. E é isso que a igreja ela tem que fazer. A importância da teologia bíblica ela também parte desse pressuposto. É uma maneira de você expor, não sozinho, mas coletivamente, e que todos venham entender. No verso 9 até o verso 12, acontece uma coisa que nos dias de hoje a gente denomina muito, porém a gente não sabe o real sentido. E eu coloquei exatamente como a palavra avivamento. A característica, a terceira característica. A primeira vem exatamente o anseio pela palavra de Deus, a segunda expor, explicar e aplicar, e a terceira característica é exatamente avivamento. É algo espontâneo, é algo de imediato, não é algo adiado, não é algo somente num local específico, mas é algo que atinge outras pessoas. Vamos ler o verso 9 até o verso 12 para a gente entender de uma maneira mais eficaz. Então Neemias, o governador, Esdras, sacerdote, escriba, e os levitas que ensinavam o povo disseram ao povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, não vos lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E ele lhes disse ainda: ide, comei e bebei do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é consagrado ao Senhor, nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo: acalmai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si, e para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhes haviam sido explicadas. Interessante exatamente essa questão do avivamento. Às vezes a gente está falando que a gente está num processo de avivamento, que a gente está clamando por avivamento, mas que o avivamento só fica nessas quatro paredes. Aqui é uma chapação, você pode falar o que for. Aqui é um momento no qual Deus se move sobrenaturalmente, e que quando sai da porta da igreja já não tem nenhum tipo de eficiência, não é mais eficaz. E com relação ao avivamento, ele pressupõe exatamente isso: entender a palavra. No verso 12 ele termina exatamente isso. No verso 12, para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhe haviam sido explicadas. Eles entenderam. O chamado de Cristo é exatamente o chamado para morrer. O chamado de Cristo é exatamente uma contracultura. É exatamente um inconformismo. Não é você se moldar com relação ao padrão desse mundo. Pelo contrário, se você quiser experimentar algo bom, perfeito e agradável,
vá para a vontade de Deus. Senão, a gente infelizmente não pode fazer, não pode obrigar ninguém a nada. A gente tem que respeitar com relação a isso. Mas entender a palavra de Deus é a chave exatamente para o avivamento. O avivamento no país de Gales, ele foi dessa maneira. Na reforma protestante, quando Lutero ele se deparou exatamente com uma distorção, aconteceu uma reforma. Ele viu que estava errado, e aí ele aplicou exatamente 95 teses no castelo, as 90 teses no castelo de Wittenberg, se eu não me engano, para explicar, para expor exatamente o erro que o pessoal estava cometendo com relação à tradução das escrituras, que estava errado, que o véu do templo tinha se rasgado, não tinha mais a necessidade de ter um intermediário para se buscar a Deus. Todos nós poderíamos buscar a Deus. Jesus Cristo ele fala isso, Jesus Cristo ele nos ensina: quando orardes, ele pressupõe que nós iremos orar. Quando orardes, você deve fazer um segredinho. Você vai lá no seu quarto, fecha e ora. E em secreto, que o teu pai vai te recompensar no secreto. Não precisa ficar exibindo palavras bonitas. O Senhor é taranã, taranã, taranã. E aí começa a falar bonito, mas o coração muitas das vezes está longe. Então, a questão do avivamento, ela vem com relação ao entendimento, ao culto racional, a como você entende a palavra, e não só entende, mas se submete a ela. Você se submetendo a alguém, você vai obedecer. É assim que acontece, de uma maneira prática. Se você se submete à palavra, você automaticamente vai ter que ser um bom esposo, você vai ter que ser um bom cidadão, você vai ter que experimentar exatamente uma mudança de mente. Aquilo que a cultura estava lhe inserindo já não lhe serve mais, pelo contrário, você vai ter que viver num outro extremo, no oposto. Não é que você não vá se relacionar com a cultura, não é isso. A gente tem que contextualizar, a gente tem que conversar com a cultura, mas a gente não pode ser dirigido, a gente tem que influenciar. O grande perigo é a gente ser dirigido por essa cultura. Isso a gente não pode fazer de maneira alguma. E como eles entenderam a palavra de Deus, eles colocaram em prática de imediato. Então, para reforçar com relação a Neemias capítulo 1, ou capítulo 8, do verso 1 ao verso 12, vem exatamente o anseio pela palavra de Deus, vem expor, explicar e aplicar. E vem a questão do avivamento. O avivamento através da palavra. Reformados através da palavra. E aí, com relação a tudo isso, qual é a importância da teologia bíblica para os dias de hoje, para a igreja? Visto o que é que ela promove, qual é a importância? A gente conversou a respeito sobre isso, fez um pouquinho a respeito sobre divisão de teologia sistemática, teologia histórica, teologia prática e teologia bíblica. Mostrei exatamente esse texto para o que a teologia bíblica ela produz e qual é a importância. A importância é exatamente a facilidade no entendimento de toda a Bíblia, expor e explicar o enredo da Bíblia de maneira que todos venham entender. Não adianta de nada a gente falar bonito no qual o outro não vem entender. Existe uma barreira enorme entre o que a gente fala e o ouvido da outra pessoa. E a gente tem que exatamente estreitar essa barreira. A gente não pode de maneira alguma falar num tom no qual a galera não vai entender. A gente não pode de maneira alguma usar exemplos no qual não seja do convívio do pessoal. A gente tem que conversar com os ouvintes de uma maneira que todos venham entender. A importância da teologia bíblica é exatamente qual? Expor, ensinar, explicar todo o enredo da Bíblia, toda a Bíblia, do Antigo Testamento até o Novo, a ponte que é feita, tudo isso de uma maneira simples, extraindo da Bíblia as suas ideias, não colocando, não imputando as ideias no qual a gente é de nós mesmos. A segunda é exatamente essa: se submeter à autoridade, à infalibilidade, à inerrância das Sagradas Escrituras. Quando eles falam amém, amém, poxa, velho, eu acho fantástico. Imagine só, você escutar um sermão de 6 horas, em pé, e no final, ainda querer mais.
querer mais. Poxa, eu quero mais, eu quero mais. E eles saíram exatamente para espalhar. Eles saíram exatamente obedecendo, se submetendo. Eles não guardaram para si. Eles choraram, prantearam. Poxa, velho, eu perdi esse tempo todo na Babilônia, que foi um período bem tenso para os judeus, para os israelitas. E, embora isso, eles fizeram exatamente a questão de chorar quando eles entenderam a preciosidade das Sagradas Escrituras. Se você ler a Bíblia, o maior exemplo disso é meu avô. Eu gosto muito de sempre lembrar do meu avô. Meu avô faleceu, mas quando eu descobri que meu avô amava a Bíblia, a gente passou um bom tempo longe um do outro, e o meu avô ficou doente. Aí era um período que eu comecei a conhecer a Cristo, e aí eu levava a Bíblia para onde ia. Agora eu levo no celular, mas antigamente era aqui. E aí eu, dentro de JF com ele, começava a ler a Bíblia para ele. E aí quando eu começava a ler a Bíblia para ele, ele começava a chorar. Aí eu não sabia se eu parava por causa do coração do meu avô ou se continuava, porque ele estava achando bom. E aí ele ficava sempre naquele meu termo: não, vovô, parar, vô. Não, meu filho, continue. É porque eu gosto demais da história da Bíblia. E é exatamente esse sentimento que tem que produzir na gente. A Bíblia, ela confronta. Ela vai nos confrontar sempre. Se esse Deus que você está servindo não é um Deus que lhe contraria, não é o Deus da Bíblia. Isso a gente tem que ter certeza. A gente tem que ter certeza que Deus é soberano. E na maioria das vezes você tem que orar pedindo que a vontade dele seja feita, não a sua. Porque no final das contas, se você fizer a sua vontade, coisa boa não vem. Se submeter exatamente à autoridade, né? A gente colocar as nossas ideias no texto, mas exatamente questionar o que é que estava escrito exatamente aqui. E vai questionando, e vai expondo, e vai explicando, e vai entendendo, e vai aplicando na sua vida nos dias atuais. Outra característica sobre a importância da teologia bíblica é exatamente uma igreja saudável. Uma igreja saudável. Não adianta nada a gente ter um número bacana, 100 pessoas, 1000 pessoas, 2000, 6000, se não tem uma base sólida. Uma igreja saudável, ela não começa por algo visível, ela começa em toda a construção. Ela não é algo que, meu irmão, esse porcelanato é bonito. Não, é o alicerce. E a ferramenta do cristão é exatamente essa. A ferramenta do discípulo é exatamente se submeter às Escrituras. Isso não é feito de uma maneira visível, pelo contrário, é feito de uma maneira no secreto, onde você vai fazer o seu devocional, onde você vai realmente orar, pedindo a vontade de Deus. No seu individual, quando você chegou na igreja, você vai automaticamente fazer com que isso flua de uma maneira coletiva. Uma igreja saudável. Uma igreja saudável não é uma ausência de problema, pelo contrário, são pessoas que pensam diferente, têm visões diferentes, mas e isso, com relação às Escrituras, tem que pensar de uma maneira igual. É o centro da fé, é o objetivo de nós estarmos aqui. Então o objetivo maior da teologia bíblica é exatamente esse: você pegar o texto, ler o seu contexto, retirar as ideias do seu texto e aplicar, e expor, e entender. Exatamente isso, a importância da teologia bíblica. A gente tem que estar sensível e sempre pedir isso, que o Espírito Santo venha nos revelar exatamente aquilo, que nós venhamos não apenas entender, mas que nós venhamos colocar em prática. Porque nada adianta, ainda que nós venhamos ter toda a sabedoria ou todo o dom de profecia, se nós não tivermos exatamente o amor, nós somos semelhantes a um sino, somente fazemos zoada. Então, a teologia bíblica ela é eficaz, ela é a base no qual tudo irá ser construído. É exatamente desse ponto que nós iremos entender. Neemias capítulo 8, ele faz isso, Esdras ele faz isso, ele expõe de uma maneira bem clara. O pessoal ele estava sedento, o pessoal ele estava realmente buscando, ele aplica e automaticamente gera esse sentimento no conjunto. Essa é o que eu tenho para falar. As três importâncias.
expor e explicar todo o enredo da Bíblia de uma maneira entendível, submeter a autoridade, a infalibilidade, a inerrância das Sagradas Escrituras e uma igreja saudável. Que nós venhamos exatamente lembrar da importância da teologia bíblica quando saímos daqui. Lembrar até desse simples detalhe da teologia, da teoria do boleto. Que você não venha colocar no texto as suas próprias ideias, mas que você venha sempre submeter-se. Poxa, o que é que esse texto está querendo falar? Qual é o real sentido do autor? Eu acho isso, não tem essa que eu acho. Sempre quando você for falar eu acho, lembre da teoria do boleto. Se você achar que é R$100, não vai rolar. A teoria do boleto é exatamente a teoria literal. Você tem que ir para o texto e entender o que o autor estava falando para aquele contexto histórico. É isso, pessoal. Um ano, Deus tem sido gracioso conosco. Amanhã tem mais. E glória a Deus. Somente. Amém.